Olá, meus amores! Que bom receber você aqui no nosso podcast Viva Pra Se Amar. Toda terça-feira, um episódio novo no YouTube e no Spotify para te ensinar a ser o amor da sua vida. E hoje eu não estou sozinha, trouxe uma convidada muito especial que já me ajudou muito e já ajudou muitas alunas minhas, a Silvia Rossi, que é terapeuta, trabalha com constelações familiares com cavalos. Duvido que você já ouviu falar sobre isso. E eu a convidei aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre essa magia que tem na constelação, para você entender a importância do seu sistema familiar para construir uma relação mais profunda consigo mesma e aí sim, uma relação mais saudável com as pessoas ao seu redor. Silvia, seja bem-vinda, querida. É um prazer te receber aqui. Prazer é meu, gratidão, muito bom, né? Saudade de você. Saudades também. Quantos anos, né? Verdade. Que a gente se conhece. Já faz um tempão. Que nós trabalhamos o teu sistema, né? Com a sua mãe, com as suas alunas. E isso é uma grande alegria poder estar aqui para hoje trazer informações para suas clientes. Você sabe que tudo que eu conheço, eu vivi para isso, ele nasceu de coisas que eu fiz comigo. E eu acho que a tarefa de um comunicador é tornar comum tudo que é importante. Então, quando eu comecei a pensar nas convidadas do podcast, e obviamente seu nome estava na lista, porque foi muito importante para mim. Eu já tinha estudado constelação, já tinha feito constelação, mas a sua é diferente, né? Qual que é a tua magia? Me conta. Primeiro, o que é constelação com os cavalos? Explica para as pessoas. Bom, a diferença está no conhecimento. Como é que você aplica esse conhecimento, né? Eu, como uma boa capricorniana, na minha época, né, há quase 20 anos atrás, que eu fiz o primeiro curso de constelação, porque não adianta você fazer um curso apenas, né? Você vai transitando pelo conhecimento dos mestres que você, né, acolhe no seu coração. E foi muito interessante, porque quando eu fiz o primeiro curso, eu fiz com uma alemã que trouxe as constelações para o Brasil, mas aquilo não entrava na minha cabeça, né? É claro que não era na cabeça, era no coração, mas eu estava querendo racionalizar o processo. Entendi. Né? E eu falei, bom, depois de 3 anos terminado, eu não me sentia preparada ainda para atuar, né, nos campos. Eu falei, eu quero conhecer um pouco mais, eu vou na fonte, eu vou para a Alemanha, eu vou conhecer os Heilingers. E foi ótimo, porque fui para lá, fiz vários training camps, fiz uma formação, né, diretamente, né, com a fonte, e eu pude pegar, dizendo para você, talvez os melhores anos do Bert, né, onde ele estava um pouco mais paciencioso, né, num movimento mesmo de passar o bastão. Eu vi uma vez em Munique, eu vi ele passando o bastão das constelações para a Sophie. Eu fui testemunha ocular disso, né? Bom. E nós estávamos num grupo muito pequeno, de apenas 2 brasileiros, né, 2 brasileiras, eu e mais uma amiga, e o resto, né, as russas, ucranianas, chinesas, né, do mundo inteiro. E nesse dia, realmente, ali eu não acreditei muito que ele ia deixar as constelações, mas ali ele passou o bastão, e depois disso a Sophie, que é a segunda esposa dele, que tomou conta da Heilungsschule. Olha, as constelações é muito difícil de você estar colocando em palavras, porque são as emoções, é aquilo que tem de mais profundo, né? As constelações, você tem que estudar muito e continuar estudando, mesmo depois de quase 20 anos de vários cursos com vários mestres, né? O Bert foi o propulsor, porque trouxe ao mundo essa técnica que ele não cita, mas isso começou lá atrás com a Virginia Satir, né? E foi fantástico todos os movimentos, né? De todos os conhecimentos de pessoas muito diferentes, né? Juan Garriga, Stephen Hawes, a própria Brigitte Chamter-Hibs, né? E vários outros nomes que a gente foi buscando referências, porque, na minha opinião, a constelação é física quântica, neurolinguística e neurociência. Tá. Outro dia, uma pessoa virou e falou assim para mim, mas física quântica para mim é partículas, né? Ou seja, eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, por que você se limita só a isso, né?
Mas eu expliquei e ela entendeu, porque para você que não sabe, né, o que é constelação familiar, o que é a física quântica? São os campos mórficos dos movimentos que nós abrimos, porque quando nós começamos uma constelação, nós atuamos de uma forma com o psicodrama. Então, quando você vai fazer uma constelação em grupo, você escolhe pessoas, né, para representar os papéis. Por exemplo, eu vou fazer uma constelação clássica, né, como você já fez. Sim. Olhar... Que todo mundo deveria fazer. Sim. O olhar, né, para o seu pai, para sua mãe. Você não vai constelar os seus pais, você vai constelar a sua relação com eles. Por quê? O pai, ele está ligado à nossa saúde mental e relacionamentos pessoais e interpessoais. A mãe está ligada à saúde física e trabalho. Olha, isso é até poético. E é poético, mas também é confuso, porque quando a gente olha para o sistema masculino e feminino, a gente recebe o homem Sim. como provedor e a mulher como a emocional. Então, a gente associa relacionamentos à mãe e dinheiro ao pai, né? Sim. Mas isso, muitas vezes, as nossas serpentes estão invertidas. Porque muitas vezes o nosso pai, ele ainda não foi para a vida quando se casou com a nossa mãe. Entendi. Né? Isso é sistêmico também, porque principalmente para as mães brasileiras. Elas cuidam dos seus filhinhos, elas guardam os seus filhinhos. O cara tá com 30, 40 anos, tá namorando ainda e não quer sair da casa da mãe, não quer sair da casa do pai, não quer assumir a responsabilidade da vida, né? Então, isso também é uma questão sistêmica. E o que acontece? Nós precisamos ter um olhar mais amplo para isso, porque as coisas também mudaram. Né? Então, quando você vem de um sistema onde o seu pai teve algum problema e a sua mãe assumiu a casa e foi a provedora e trouxe, né, todo o sustento, isso aí é uma boa parte, né? Eu mesma... De uma inversão absurda. De papéis, né? Na minha particularidade, a minha família já existiu muito isso. Né? Onde as mulheres muitas vezes, eles trabalhavam em conjunto, mas as mulheres muitas vezes, por ser multifuncional, elas saíam na frente. E às vezes nem trazendo o dinheiro propriamente dito, mas tomando conta, liderando. Sim, para que o homem faça só aquilo, né? Exatamente. Então, mesmo que ele seja o provedor financeiro, sim, ela é a responsável pela máquina funcionar. Sim. Também é uma inversão, né? Sim. E isso é uma coisa que acaba, nós não temos essa percepção, mas dentro do nosso inconsciente, isso acaba gerando traumas, né? Aí você vai buscar quem? Um homem fraco. O famoso banana, você sabe, né? Você vai buscar quem? E geralmente, gente, nós mulheres, nós vamos buscar quem? Os homens que mais se parecem com os nossos pais, só que nós não temos essa consciência. Não. Aí você vai falar assim pra mim, não, mas como eu vou querer um homem como meu pai? Meu pai, né? Aí vem a crítica e o julgamento. Meu pai isso, meu pai aquilo, meu lá. Como que eu vou querer um homem como meu pai? Mas quem é que você escolhe? Uma xerox do pai. E às vezes passam-se anos naquela relação. Você consegue sentir aquilo na pele, mas não identifica racionalmente ainda e não consegue sair, né? Sim. E aí, quando você vai pro padrão repetitivo, você fala, não. Você acha que, às vezes, a gente consegue, por exemplo, atrair o padrão do pai, mas porque a gente julga a mãe, e não só porque a gente tá procurando o pai? Tem isso também? Também, e uma questão. Nós, muitas vezes, ocupamos o lugar da nossa mãe. Por amor... Nós entramos no papel, sem nós termos a consciência, gente. Porque muitas vezes você julga sua mãe, você fala para ela tudo que ela tem que fazer, né? Você resolve toda a vida dela, só que a hora que chega na tua vez, na tua vida, o negócio fica tudo de perna pro ar. Por quê? Porque você entrou num padrão, aí vem justamente o quê? A hierarquia. Né? Os pais são grandes, os filhos pequenos. Qual é essa função dos pais serem grandes? Eles te deram a vida. Não importa quem sejam seus pais e o que eles fizeram. Eles te trouxeram ao mundo. Isso. Né? Porque o pai concebe, a mãe gesta, nutre, te dá a luz, te traz a vida, mas o pai te leva para o mundo. É uma metáfora linda. Né? Por quê? Porque é perfeita. Só que o que é o tomar o pai? O que é tomar a mãe? É você aceitá-los dentro do seu coração, sem a crítica e sem o julgamento. Sejam lá quem eles forem, né?
Percebe? Só que isso é completamente... O que a criança faz? Por que uma criança adoece? Porque ela está vendo como a relação dos pais é doente. Uhum. Então, essa criança, ela acaba adoecendo por conta disso, porque ela não tem a responsabilidade, ela não consegue ser a provedora, mas ela entra no papel, né? Então, por exemplo, aquela criança que já nasce com problema respiratório, asma, bronquite, isso está muito ligado à tristeza dos pais. Ah, mas isso já é um fator genético que o pai teve, o filho tem, o avô teve. Percebe? Qual é a relação dessa repetição de padrão que está inserido dentro do contexto da sua família? Por que tudo isso, Vivi? Porque nós não trazemos somente o genótipo, a cor dos olhos, da pele, do cabelo. Nós trazemos todo o emocional e todo o comportamental de mais de 12 gerações passadas. Então, vocês imaginam a quantidade nos trilhões de células, de emoções que você tem dentro de você, que você não conhece? E que às vezes você tem até aquela sensação de déjà vu, que na verdade não tem a ver com a sua vivência, né? É uma referência passada, ancestral. Passada que você trouxe, né? Mas só voltando um pouquinho para a gente explicar o que é a constelação, né? Quando eu digo que é física quântica, é o campo mórfico que você abre, porque você traça ali uma linha atemporal, passado, presente e futuro, e você começa a entrar numa profundidade dos traumas. Então, gente, por isso da importância de você estar alicerçada de um bom profissional, né? E este movimento, quando você faz, né, que nós trabalhamos através do psicodrama, quando é uma constelação com grupos ou quando é uma constelação com cavalos, né? Porque a constelação individual com os bonecos são os bonecos do Playmobil, que você vai trabalhar ali, que eles vão representar os papéis, né, do teu sistema. Vai representar seu pai, representar sua mãe, representar um irmão, representar, né, qualquer que seja a questão, seu emprego, sua casa, seu animal. Você pode constelar o que você quiser. Era isso que eu ia perguntar. A gente pode constelar qualquer coisa que esteja ligada ao meu sistema. Sim, você pode constelar o que você quiser. A única coisa que você não pode constelar é o outro. Por exemplo, você não pode constelar a sua esposa, você não pode constelar o seu marido, mas você pode constelar o seu casamento, você pode constelar o seu relacionamento com aquela pessoa. Seu vínculo com ela, né? Sim, e não entrando... É igual quando a gente abre tarô, né? Uma moça perguntou pra mim, eu acho que meu marido tem um segredo. Eu queria saber o que ele esconde de mim. Eu não tenho... liberdade e até de questão ética, né, autorização para entrar no campo dele e saber qual o segredo que ele esconde e por que ele esconde, senão ele não contaria. Porque através de uma constelação, de um tarô, de uma outra ferramenta, estratégia, a gente vai falar do outro e a gente se guardando as 7 chaves. Vai revelar isso para sua cliente, não, né? Porque o problema é que você falou, os bons profissionais, tem quem faça. Hoje em dia você abre um TikTok da vida, tem a pessoa fazendo uma constelação ali com um bonequinho generalizando, falando que aquilo tá acontecendo com você. Você não ganha dinheiro, é por conta disso. E aí a pessoa sem entendimento, ela toma para si, passa a acreditar nisso. Sim. E aí que a gente tem um problema instalado, né, Silvia? Sim, porque você pode acabar com a vida de uma pessoa. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, né? E nesse movimento, quando você faz, que você escolhe, que você coloca no campo, você abre o campo mórfico, né? Que aí entra o processo da física quântica, que você vai buscar as informações. Mesmo você vendo muitas coisas dentro do sistema da pessoa, nem tudo que você vê você pode falar. Você tem que ter ética, você tem que ter respeito pelo sistema, né? O movimento, né, da neurolinguística são as frases de autorregulação, né? Quando uma pessoa ela está na questão ali do trauma, então ela está muito enrijecida, ou ela está num processo de uma dor muito profunda, de um luto, de uma perda, né? Ou de até mesmo um abuso, você tem que ter uma delicadeza ímpar
né? E as frases de autorregulação, que é sinto muito, né? Te agradeço pela vida que você me deu, deixo com você o que é seu, levo comigo somente o que é meu, né? Eu por mim, você por você, em honra ao seu amor, eu retomo a minha vida. Olha que coisa linda, né? Essas expressões que são as frases de autorregulação que nós usamos dentro do processo da constelação, que realmente coloca a pessoa no lugar dela e traz ela para a vida dela. Traz consciência, né? E é importante a gente grifar aqui o poder da neurolinguística. A própria palavra já é autoexplicativa, mas acho que vale um parênteses. Por que essas frases de autorregulação são tão acessíveis? São tão potentes, né, no nosso sentimento? Porque é um novo comando para sua mente. É você falar a língua dos seus neurônios, literalmente, né? Isso é neurolinguística. O que o teu cérebro precisa para reprogramar a rota, para sair daquele padrão. Então, essas frases te ajudam a colocar os pés no presente, né? Sim. A sair desse padrão repetitivo que muitas vezes não é seu, mas que você tá ali, repetindo cegamente. Nunca se falou tanto do poder da presença. Isso. Né? Então, nós temos que estar na presença. Na presença. E isso nós só conseguimos quando nós trabalhamos a questão do autoconhecimento, né? Da autoestima, do amor próprio, né? Por isso que o seu trabalho é muitíssimo importante, principalmente para as mulheres, né? Eu sei que tem alguns homens que te seguem também, né? Tem pouco. Né? Eles ficam ali mais escondidinhos com vergonha, porque ainda é um assunto, né? Um tabu. Sim. Mas eu acho que o trabalho de trazer, por exemplo, você aqui no podcast é pra gente desmistificar um pouco o que é autoconhecimento. Sim. Porque as pessoas estão se baseando muito no Google e no TikTok da vida e elas esquecem de procurar referência. O que você falou sobre o estudo é muito importante porque as pessoas têm preconceito com a constelação sem saber o que é. Tem preconceito com o trabalho de terapia sistêmica sem saber o que é. Né? Então, a gente às vezes toma como regra o que deveria ser exceção. E falar sobre isso, porque eu quis trazer a Silvia aqui, porque eu senti na pele, né? O poder de você olhar para o seu pai, para sua mãe, respeitá-los, aceitá-los e tomar consciência da sua vida. É uma prova de amor muito grande. Não é fácil. Cabe decisões. A partir do momento que você entrega para eles a vida deles, né? Sai do lugar de eu sou responsável pelos meus pais, para essa prepotência. Você é obrigado a olhar para tua vida. E aí? Aí que tá o X da questão. Aí é que a banda toca. Né? Aí que tá o X da questão. Por quê? Porque entra um movimento aonde você está em 3 estágios da sua vida. Ou você tá na luta, ou você tá na fuga, ou você tá no congelamento. Luta, fuga, congelamento. A luta é quando você está brigando com algo ou alguém. E não aceita, né? E é provocativo. E aí você cria uma série de confusões ao teu entorno, né? Quando você está no congelamento, você fica estatelada. Você não consegue ter ação. Ah, o marido bateu. Tá. E aí? O que você vai fazer da tua vida? Qual é a atitude que você vai tomar? Você vai sentar? Você vai conversar? Você vai buscar ajuda? Porque uma boa parte de nós brasileiros, nós somos... eu digo porque já morei em outros países e a gente sabe como é que funciona, né? Nós não aceitamos terapia. Não, é um preconceito absurdo. Preconceito. O autoconhecimento não é tátil, né? Você não tem como dar garantia, a pessoa não quer gastar dinheiro à toa. Então, exatamente isso. Isso é uma grande bobagem, gente. Porque, assim, é um investimento que você está fazendo em você, né? Seja constelação, seja autoconhecimento, seja florais, seja tarô, seja um curso que você faz para olhar para si. É o maior investimento que você está fazendo na sua vida, porque você está ganhando conhecimento, você está literalmente aumentando a sua expectativa de vida, porque você já sabe como as coisas vão funcionar. E você já não perde mais tempo com coisas desnecessárias. E acho que também, fisiologicamente falando, porque as emoções e traumas que a gente vê nos campos, por exemplo, ou que eu vejo na minha cena de mentoria, que a gente acessa, como alunas que eu já levei lá, eu lembro que eu levei uma aluna em especial com uma questão muito forte, e eu falei para ela, a partir daqui a gente precisa ir mais fundo.
vou precisar de ajuda, vou levar ela pra Silvia também. Porque a gente tem que mergulhar. Chega Sim. num ponto que você vira físico. Sim. A depressão, o síndrome do pânico, o câncer. A gente tem estudos científicos que comprovam que essas doenças nascem no emocional e muitas vezes Sim. no sistema doente, não só no seu emocional, no do pai e da mãe, na família, como você comentou das crianças. Muitas vezes você já traz isso lá de trás, Uhum. né? Porque o que justifica uma criança, um ser tão inocente, puro, desenvolver doenças terríveis, como o câncer? São emoções que estão alocadas nos núcleos das células que um dia você vai reproduzir. Então, qual é o processo, né? Pertencimento, hierarquia, o equilíbrio no dar e receber. Um ente que foi excluído lá atrás, né? O que acontece? Muitas vezes a criança ela pode nascer com vários tipos de problemas. Desde uma, não que isso seja um problema, né? Mas desde uma homossexualidade até problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, processos psicológicos, processos psiquiátricos. Então, como é que você vai trabalhar com tudo isso? Buscando o autoconhecimento. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo: nós vamos buscar o autoconhecimento para a expansão da nossa consciência. Nós temos que saber quem nós somos para direcionar para onde nós vamos. Senão qualquer caminho serve. E acho que as pessoas têm vivido muito na base da busca do relacionamento afetivo. Eu escuto muito do lado de cá essa busca incessante por um amor, um amor, um amor. E aí você esquece de buscar isso dentro. E aí, uma das falas, né, de autorregulação que você fala muito é: eu vejo você. Eu lembro que tinha até na camiseta, né? Sim, não sei se ainda usa. E as pessoas, elas costumam fazer esse processo para fora, mas eu entendo que o processo de uma ação terapêutica como a constelação é: eu vejo você falando para si mesma. E quando você sai buscando desesperadamente um amor fora, é para preencher um vazio de dentro. Aí você sai de uma responsabilidade sua e coloca um filho nesse sistema. Né? Quando você tá com um parceiro que é o homem que bate e você não consegue reagir, ou a pessoa que não tem valores tão diferentes dos seus, e aí como é que você vai ter um filho com aquela pessoa? Porque a gente tem a responsabilidade de curar o nosso sistema, mas ao criar uma família, é importante entender isso, né? Sim. O que a gente mais percebe, né, quando vem uma pessoa, e você deve trabalhar muito com isso, né, talvez muito mais que eu, porque quando a pessoa chega para mim, ela já está destruída, né? Tem uma questão que as pessoas procuram um amor perfeito. O amor perfeito, gente, não existe. É a construção do dia a dia. Uhum. E ele só é perfeito quando você está em você. Quando você olha para você. Quando você busca uma excelência na forma em tratar as pessoas. Na forma em que você toma o cuidado em lidar com as questões com as pessoas. Porque a primeira questão começa aqui, dentro de si. Então, muitas vezes, eu vejo muito isso, né, dentro do campo terapêutico, as pessoas, elas exigem muito, mas o que elas dão? Isso. Principalmente para elas mesmas. Porque, assim, muitas vezes as pessoas chegam e falam: eu quero um grande amor. Tá, mas você tem condição de você bancar esse grande amor? Exato. Por quê? Muitas vezes a pessoa é extremamente ciumenta. Ela precisa resolver questões lá de trás que ela foi colocada num comparativo, ela foi colocada num sistema doente, que também veio lá de trás, dos pais, dos avós, bisavós. E aí, ela não consegue achar, porque ela não vai ser feliz. Se ela encontrar um grande amor, a vida dela vai virar um inferno. Porque ela vai morrer de ciúme. Ela vai morrer de ciúmes, de todo mundo. É o tal do sintoma, mas não é a causa, né? Percebe? Então, as pessoas falam: mas eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. Não vai. Não. Isso eu vivi na pele, conto isso no meu livro. Eu lembro que quando eu passei pelo processo de emagrecimento... Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: agora tá tudo certo. E a sensação de vazio não saía. A sensação de, né, cadê eu, né? Porque... E até quando a gente fala de constelar tudo, né? Constelar tudo relacionado a você, a gente
pode constelar, por exemplo, em relação com o corpo? Sim. Com doenças, Sim. outras coisas que não sejam pessoas. Sim. Tem chegado muito essa questão para mim, embora as pessoas, elas não sabem classificar isso. Mas quando chega uma questão, quando chega uma pessoa para constelar, a primeira coisa que eu olho para ela, porque mesmo que seja no campo, a gente tem que ter uma conversa para poder entender, né? Porque muitas vezes, gente, vocês têm que entender que a pessoa ela chega com uma vontade, mas não é aquilo que aparece. Né? Não sei se já aconteceu com você. Não, todas as vezes que, por exemplo, a última constelação que eu fiz contigo, eu constelei um relacionamento que tinha acabado de acabar. E eu me lembro. Eu fui constelar o relacionamento e abri o campo do meu pai. E você falou, tive insights sobre a relação, que a gente estava na dúvida de terminar ou não. Contei para ele depois de um tempo, para que ele fosse buscar o dele, porque você falou, olha, aqui é o campo dele, agora o seu. Então, na hora você dá aquela sensação de que saco, eu queria uma resposta, mas depois de um tempo você vê que é a resposta. Sim. Né? Já que olhar para o pai é olhar para suas relações afetivas. Sim. E quando chega, esbarra no campo do outro, você não pode fazer nada. Por quê? É o outro quem tem que ver, o outro quem tem que querer olhar. Ou seja, ele tem que ter a maturidade que você chegou, porque às vezes, gente, aquele homem perfeito não é o tão perfeito assim. Vocês vão se modulando juntos, vocês vão trabalhando juntos, vocês vão crescendo juntos. Mas para isso precisa ter a vontade. Só amar não basta. Não basta. E eu acho que é isso que as pessoas não têm percebido. E quando eu tenho uma aluna em especial, que ela é rainha das constelações. A gente abre um tema na mentoria, que surge uma questão mais dolorida, ou que a gente vai precisar de um tempo para trabalhar. Na semana seguinte, ela volta, fui constelar. Eu falei, é uma necessidade imediatista, porque as pessoas associam constelação com um milagre, né, Silvia? Elas acham que eu vou fazer uma constelação e vai substituir o processo terapêutico. E não é assim, né? Não. Olha, eu sou muito cuidadosa em relação a isso, né? Então, quando um cliente, você vê, eu tenho clientes de muitos anos, tem clientes de 10 anos, 15 anos, 18 anos, né? Ah, mas são dependentes? Não, porque eles vêm a cada X tempo, né? E o que acontece? Você não pode estar constelando toda semana, todos os meses, porque você abre um campo energético ali. Eu digo que a constelação, Vivi, é uma cirurgia na alma. Você vai mexer com coisas tão profundas, com traumas tão arraigados, que às vezes, em uma única constelação, você não consegue resolver todos os processos. Mas eu oriento os meus clientes a constelar, né? Se você fez uma constelação agora, você só vai, dependendo do assunto que você trouxe, você só vai constelar depois de 30, 60, 90 ou 120 dias. Eu não posso deixar os meus clientes, eu seguro. Eu não posso. É bom, né? Às vezes dolorido, mas é bom, porque traz muita clareza. Então, dava vontade de constelar todo mês. Traz clareza, isso é uma realidade, mas traz clareza. Mas assim, você precisa dar um tempo. Precisa absorver tudo aquilo. Você precisa dar um tempo, porque uma constelação, ela atua no campo de um dia, dependendo do assunto, até 10 anos. 10 anos ela está no processo da reverberação. E reverberando para outras pessoas também, né? Não só para nós que estamos ali. Sim, porque você vê, olha que coisa linda, né? Se é que eu posso dizer aqui, né? Como a sua mãe mudou. Depois que você começou a constelar. Sim. Eu sou testemunha ocular disso. Verdade. Né? Que coisa linda, assim, a tomada de consciência, né? De quem ela é, até onde ela pode ir. Porque, de individualidade. Da individualidade, né? De todo o movimento, dela tirar você do lugar que ela colocou, né? Porque... É um processo que é muito prazeroso, porque você olhar para a tua vida com esse respeito, né? Com esse carinho, é uma prova de amor próprio. Então, quando a gente fala de constelar... de uma forma simples, eu acho que é uma prova de amor como todo processo terapêutico, né? Mas as pessoas ainda fazem mais pelo outro do que por si mesmas, né? Porque traz um grande alívio, né? Traz um grande alívio. Então, assim, o que a pessoa ela pode estar vendo, né? Aquilo que lhe cabe. E o que lhe cabe?
Primeiramente, gente, quem nunca constelou vai olhar relações com pai e mãe. Ah, mas muita gente me fala assim, né? Muitos clientes. Ah, mas eu não tenho problema com a minha mãe. Mas eu acabei de separar, né? O dinheiro não para na minha mão, né? As pessoas, meus amigos vão embora, eu tenho relacionamentos curtos. Peraí, alguma coisa está errada. Uhum. Então, primeira coisa, porque muitas vezes a questão não está entre você e os seus pais. Seus pais e seus avós, avós e bisavós, bisavós e trisavós, e assim sucessivamente. Porque, você vê, você tem 50% DNA do seu pai, 50% DNA da sua mãe. Mas aí você tem 25% dos seus 4 avós. Você tem 12, um pouquinho por cento dos seus 8 bisavós. Mulher, da importância de você olhar para a ancestralidade, tirando um pouco o preconceito que as pessoas usam, de achar que isso tem um viés religioso que não tem a ver com... Eu falei no podcast agora há pouco que eu estava gravando, falar da ancestralidade feminina tá lá ligada à antiga Grécia. Os arquétipos das deusas, quando a mulher começou a ser desenhada na humanidade. Todas nós temos mulheres atrás de nós que sofreram muito e que precisam ser curadas, mas não através da sua dor, mas através da sua felicidade, de você só tomar consciência que aquilo não é teu, né? Mas a gente vai repetindo padrões de mulheres feridas, escolhendo homens que ferem, né? Ferindo através da possessão com os filhos, e a gente não entende, e para homem também, mas para mulher é mais violento. Porque lá atrás, as nossas bisavós, talvez, elas foram mulheres que foram violentadas, elas foram mulheres que foram expostas por serem mulheres, né? Imagina, a gente está num país, o Brasil, as nossas índias, as negras que moravam aqui, que todos nós temos alguma ancestralidade nelas, foram usurpadas de todas as formas. Então, se isso está nas nossas células, como é que você está lidando com essas pessoas que chegam para te violentar mesmo no silêncio? Brasil, uma vergonha nacional, né? Nós temos 500 e pouquinhos anos de descobrimento, mas nós vivenciamos mais de 352 anos de escravagismo, né? E, então, isso entra justo no processo do pertencimento. Sim. Né? E muitas vezes ainda tem o preconceito racial. O Brasil é um país maravilhoso que acolhe toda a miscigenação, né? Mas, por exemplo, na Suíça, eu sou considerada negra. E eles escorraçam mesmo, né? Então, assim, o quanto nós já vivenciamos situações difíceis que nós não temos a noção de onde vem. Não temos. E isso está linkado lá atrás, né? Pouco tempo atrás, nós estamos falando aí, gente, de questões de 80 anos, de casamentos, né? De 80 anos atrás, aonde a mulher era obrigada a se deitar com seus maridos, se ela não quisesse, literalmente ela era violentada, até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje. É que hoje em dia a gente tem voz, um Sim, pouquinho mais de voz do que elas, mas isso... Mas quantas são as mulheres que têm vergonha de falar sobre isso? Muitas, a maioria. Né? Outro dia, nós estávamos num grupo de mulheres e conversando, né, dentro do processo terapêutico, e algumas mulheres trouxeram e colocaram a situação de que ainda, nos dias de hoje, ainda são violentadas, aquela coisa do marido acordar de madrugada, elas não querem, e aí fica naquela coisa e acontece. E quando não é uma violência explícita, é implícita dela ceder para não perder, ceder em vários aspectos, né? Não só no sexo. Para não ter a cara feia no dia seguinte, não descontar nos filhos, né? A mulher, ela abarca uma série de situações e circunstâncias, né? Literalmente, por que nós somos chamadas rainha do lar? Não é fácil, né? A gente sabe de todos os processos. Então, as constelações vieram justamente para trazer uma lucidez, né? E nada tem a ver com religião, gente. Constelação nada tem a ver com religião. Porque o que acontece? Aqui no Brasil,
Inclusive, na época que eu estava na Alemanha estudando, começaram a se falar das constelações espirituais, que são constelações um pouco mais profundas e nada tem a ver com religião, tá? Vocês já vão entender. Que é um movimento da alma, é um movimento mais profundo, um movimento mais sutil. E eu logo imaginei, falei, gente, isso no Brasil não vai dar muito certo, porque quando começa a falar das constelações espirituais, o que as pessoas já começam a colocar para o meio? Que não tem nada a ver. Já começa né? a rotular religião. como religião. Aí eu já vi de tudo, eu já vi, né, espírito baixando em campo. Isso o profissional não pode permitir, porque as constelações não estão neste processo. Porque aí vira uma miscigenação que não é. As constelações, vamos dizer assim, mais puras, né? Dentro desse processo, é um processo terapêutico que está ligado aos teus traumas, e não a ritos religiosos, né? Aí alguém outro dia falou assim para mim, mas o que cavalo tem de ver com isso? Tudo. Quando eu comecei, né? Você me acompanha desde a época de Jundiaí, né? Quando eu comecei, gente, e eu circulava por todas as rodas de constelação, né? Todos os cursos, aí os melhores cursos de São Paulo, com os melhores profissionais. Muita gente torceu o nariz para mim, porque eu fui uma das primeiras mulheres a trabalhar com os cavalos, porque o cavalo está dentro da minha família desde antes de eu nascer, né? E é muito interessante porque as pessoas falam, a constelação com cavalo não existe. E hoje, pessoas que falaram que constelação com cavalos não existe estão fazendo constelação com cavalos. O cavalo, só para vocês terem uma ideia, é um ser extremamente evoluído e perceptivo, né? Os cavalos, dentro do processo da neurociência, eles têm os neurônios espelhos, que nós também temos, que são células neurais, aonde o que o neurônio espelho faz? Ele faz um rapport, né? Você olha e copia. Né? O cavalo, como ele tem essa percepção extrasensorial, eu tenho muitos casos para contar sobre cavalos, né? Mesmo antes de ser terapeuta, né? O cavalo, ele já faz a ressonância de todo o teu ser. Ele já sabe como você está. Quando você entra no campo, muitas vezes eu faço uma reunião antes, que eu faço uma meditação antes, né? Para nós abrirmos os campos com todo o respeito. Os cavalos já estão a alguns metros de distância de nós, já totalmente no campo. Quando tem pessoas extremamente ansiosas, os cavalos ficam enlouquecidos. Você sabe que essa questão de falar dos animais, eu lembro me acolher. É uma reação de empatia, né? De se espelhar e entender que tem uma sensação ali desregular. E eles são maravilhosos, né? Porque em primeiro lugar está o cavalo, em segundo lugar está o gato, né? O gato ele é mais parte ambiental, mas você pode ver que o ronronar do gato, ele já tem uma frequência de cura. Se eu não me engano, está acima de 412 Hz. O ronronar Por isso que eles são dele. chamados de animais espirituais, né? Porque são sensíveis. Sim, eles limpam toda a parte telúrica do teu ambiente, né? E os cachorros é que pegam mais as dores para eles, né? São os mais emocionais, sim, né? Tanto é que se você for numa clínica veterinária, você vai ver que os cachorros, eles estão muito mais para as doenças humanas do que os gatos e do que os cavalos. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas como animal você não tem dó? Gente, os cavalos são extremamente bem tratados. Os meus, porque são meus. Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas hoje pegam o animal dos outros para trabalhar. E não sabe
regrediram e estão muito bem, obrigada, e nós não queremos, né, competir com ninguém e afrontar ninguém, pelo contrário. Então, nós não mas falamos. o fato dele estar ali, né, em processo de trabalhar, de olhar, mesmo que a pessoa não tenha o exame, só dela, de repente, tem um alerta, não sabia. Isso já aconteceu. Isso já faz com que ela busque um processo de cura. Sim. Quando o cliente acredita, né, e vai atrás. Né? Mas, basicamente, nós temos aí 90% de resposta positiva. É muito lindo. Muitos anos no campo, trabalhando, então, tem uma, vamos dizer assim, a gente passa uma margem de confiança para o cliente. Sim. Né? Eu lembro de uma vez que eu fui assistir Constelação, acho que foi a primeira vez que eu fui lá em Jundiaí, que eu fui assistir com os cavalos, e para vocês entenderem a sensibilidade do animal, eles estavam comendo lá as graminhas deles e começou um campo de alguém. E depois a gente soube que eram 2 irmãs, a história de 2 irmãs. E aí os 2 cavalinhos, o Gurgel e o Horizonte, começaram a brigar. E eles são irmãos. Sim, né? São irmãos. Então eles começaram a relinchar, e aí você comentou que era do campo. Eles não estavam ali treinados para aquilo. A energia do campo delas, irmãs, que ressoa neles. Eu olhei e falei, uau, que loucura. É muito louco, né? E perigoso, né? Porque o que acontece? Muitas vezes você vê umas coisas assim... mas foi rápido, foi só um relinchinho, foi só um aviso de que tinha alguma coisa ali, não foi um problema instalado. É interessante porque você deu um exemplo muito bom, né? O animal, ele tá no instinto. Isso. E o animal ainda briga por comida. E eles estavam ali tranquilamente comendo. Eles estavam longe. E de repente, um estranhou o outro, né? Do nada. Ou seja, o campo, eles só... Aí que tá os neurônios espelhos. Percebe? Eles só colocam para fora aquilo que eles sentem, o que está dentro do ser. Tanto é que nesse momento você perguntou, você tem uma irmã? Tem, ela tá aqui. Aí você trouxe ela pro campo, ela estava sentada assistindo. Sim. Eu acho que é um exemplo legal para as pessoas entenderem como funcionam esses neurônios espelhos, porque muitas vezes acha que por ter um animal é uma coisa xamânica, que tem uma questão espiritual, indígena, e não é, gente. É autoconhecimento e sensibilidade. Né? Por isso que é importante a gente entender que o autoconhecimento, ele é um chamado, né? Sim. Quando a pessoa tá pronta para constelar, ela tem que fazer terapia, ou não? Ela tem a ver com esse chamado do autoconhecimento? Olha, depende muito, né? Porque é óbvio que uma pessoa que faz terapia, as constelações, as resoluções são muito mais rápidas, nós conseguimos aprofundar um pouco mais, porque ela está preparada, tá? Ela já tem um alicerce ali, ela já tem uma base, mas independente, né? Se ela não faz terapia e ela está aberta ao processo, esse é o grande chamado. É você, de fato, querer olhar para si. De fato, querer resolver questões da tua vida. Porque, muitas vezes, nós estamos numa situação aonde... sabe aquela frase, tá ruim, mas tá bom? É horrorosa, mas ela é tão presente. Na vida de muitos, né? Tá ruim, mas tá bom? A pessoa, ela não tem nem a percepção. Né? Então, assim, se você quer dar um mergulho dentro de si para ser mais feliz, mais próspero, ter mais saúde, mais tempo disponível para você, faça uma constelação. Com a Silvia, porque é uma experiência diferenciada. Né? Silvia, me fala uma coisa. Você comentou que tem um workshop agora em novembro. Queria que você convidasse as pessoas para elas conhecerem um pouco mais seu trabalho. Sim, seu Instagram, deixa para elas também. Maravilha. O Instagram é constelando_cavalos. Se você puder, nos siga, porque ali nós temos muitos materiais bons. Nós temos aí os movimentos que os cavalos fazem, que são maravilhosos. Eu sou suspeita em falar, né? Mas são maravilhosos. Esse workshop que nós faremos agora em novembro, no dia 18 de novembro, é um workshop muito importante. É o workshop da criança interior. É onde tudo começa, né? É onde começa a base dos nossos traumas, é onde começa totalmente o processo luta, fuga, congelamento. É onde a gente realmente começa a olhar para si e querer resolver o processo. Porque tudo começa na criança.
né? Tudo começa, se você teve ali uma infância bacana, né? Com os pais presentes, vai ficar muito mais fácil de você tomar a sua vida e ir adiante. Mas tem pessoas que nem lembram da infância. Tem pessoas que nem não sabem nem o que aconteceu. É tão doído que bloqueia, né? Bloqueia, esquece mesmo, né? É uma coisa interessante, tem um exemplo de uma cliente queridíssima de Santos, e ela foi abusada quando criança pelo pai. Só que ela não se lembrava disso. E ela apagou completamente a memória. Quando o cavalo se aproximou dela, pela primeira vez, a gente já tinha feito constelações, né, em grupos, sem os cavalos. Quando ela foi para Jundiaí, né, hoje nós estamos em Guararema, tá? Jundiaí foi o começo, né, do movimento. Quando o cavalo chegou próximo dela, escorreu lágrimas. Eu me lembro até que era o Freud que estava trabalhando com ela. O cavalo chamava-se Freud. O cavalo começou a chorar, ela de olhos fechados, ela se lembrou de tudo. E ali ela pôde curar esta ferida. Por quê? Porque ela estava cuidando do pai idoso. Olha só o salto quântico que essa mulher deu na vida. Essa acolhida e esse movimento desse destravar. Depois disso, essa mulher saiu do banco da onde ela não conseguia sair, era um trabalho que ela não gostava, mas é o que mantinha a família dela. Ela conseguiu sair, dar a volta por cima, conseguiu um trabalho numa empresa corporativa, né, um trabalho, um processo corporativo, e hoje ela está muito bem. É buscar o merecimento, né? Porque tinha ali aquele inconsciente travando, né? Travando. Exatamente. Não merece, não posso, não sou capaz. Então, observa qual é o peso que essa criança carregou quase que a vida inteira. Então, se você sentiu o chamado, no dia 18 de novembro, nós vamos fazer esse workshop da criança interior, tá? Aonde nós vamos oferecer um almoço de uma comida afetiva para tua criança, né? Vai ser bem bacana. Ai, que delícia. Vai ser muito gostoso. Nós estamos em Guararema, né? É um sítio que nós conseguimos comprar este ano, um sonho de 20 anos, eu né? sei, acompanhei. Mas agora, de fato, nós realizamos esse sonho e nós esperamos você, querida, para que você ir, com certeza, vá levar lá alunas. conhecer. Porque além de me cuidar, o processo de autoconhecimento, o que você falou, né? O processo terapêutico durante a mentoria, chegam alguns lugares de dor, mesmo que você venha falar comigo, porque o teu namorado te traiu e é o segundo, é o terceiro, é o 10º, não é o problema, isso é o sintoma. A gente vai profundo quando a pessoa permite. Sim. E aí chega uma hora que eu peço, eu vou abrindo chaves mesmo, e eu vou lá, levo minha aluna, acompanho a constelação, porque isso influencia o nosso trabalho da mentoria. Sim. E eu tenho ganhos, assim, imensos com as alunas que fazem constelação. São saltos quânticos, né? É imenso. A gente pula, assim, não é que pula no sentido de avançar, de deixar pra trás, no sentido de crescer, né? Muito, porque autoconhecimento é cura demais. Sim, e uma coisa muito importante que eu admiro em você é este olhar, o acompanhamento, né? Porque é muito importante, gente. Nós temos, muitas vezes, as pessoas, para elas fazerem constelação, elas não estão preparadas. E o profissional que indicou tem que saber, né? E tem que... Por quê? A Vivi, ela tem uma profundidade, porque olha o quanto que nós já trabalhamos com ela. O quanto nós já, literalmente, terapeutizamos todo o processo sistêmico. Por quê? O seu terapeuta, ele só te leva até onde ele foi. Uhum. Então, por isso da importância de você dar esse suporte,
né? Por quê? Porque vem muitas informações que depois você tem que saber o que você vai fazer com tudo isso. E às vezes a pessoa no processo de constelação não lembra de tudo de uma vez, demora para discernir. Sim. E aí, se eu for perguntar só sem vivenciar junto com ela, eu vou perder vários processos. Eu tive que voltar dirigindo de aluna que eu levei, Sim, porque não estava bem. Eu me lembro. Além disso, eu faço a vez de motorista, viu, gente? Eu me lembro. Não, mas é muito lindo. E olha que bênção, né? Ter você aí, né, lindo. Disponível. Não, eu acho que é dupla mesmo, né? Quando a gente faz um processo. processo terapêutico, a gente entra numa dupla, óbvio, Sim. cada um com seu processo, mas Sim. também é espelho, porque a gente Sim. sempre traz questões que, olha, poxa, eu já passei por isso, olha que loucura, hoje eu posso ajudar essa mulher. E quando eu não posso, não tem problema, eu peço ajuda, por isso que eu trouxe a Silvia aqui. Muito obrigada pela confiança. O trabalho dela é muito sensível. Quem me indicou, acho que eu já te falei isso, foi o André Mantovani, quando eu fui estudar tarô com ele. Me lembro. Ele me falou de você, ele falou, Sim. vai fazer com ela é diferenciada. E eu fiquei, encantada. Por isso que eu trago pessoas aqui que eu já vivi experiências, porque eu acho que é uma rede de amor. Eu não posso falar de amor num livro, num podcast, no Instagram, sem amar, né? Então, quando eu descubro uma fontezinha que pode ajudar você a amar mais e ser mais feliz, eu compartilho, porque essa foi o meu juramento na minha carreira de comunicadora, tornar comum tudo aquilo que é importante. Por isso, muito prazer ter você aqui. Sigam a Silvia lá no Instagram dela. Muito obrigada, Imagina, sigam para vocês vivenciarem, né? Porque tem os vídeos, os depoimentos. Sim. E quem sabe a gente se esbarra lá num grupo de constelação, porque eu continuo em evolução. Porque para ajudar o outro, eu preciso continuar me ajudando. Todos nós, querida, todos nós estamos aí num processo, uma caminhada um pouquinho mais longa, mas assim... Não pense vocês, viu, gente? Que eu também constelo, né? Eu também tenho pessoas da minha confiança que fazem esses processos para mim, porque a vida é uma constante evolução. E para que você saia de onde você está, você precisa querer. Eu acho que eu sempre falo uma frase para as minhas alunas que eu acho que humaniza um pouco o processo terapêutico. O mentor, o terapeuta, que é tudo a mesma coisa, o professor, o nome que você quiser dar, ele é só alguém que começou antes, então ele já errou mais, ele já cometeu os erros que você pode evitar de cometer. Então, mas a gente aprende e troca junto o tempo inteiro, né? Porque é uma rede de amor. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Em breve estarei lá no seu espaço novo quiser, com as minhas alunas e comigo também, né? Que eu fico muito feliz. Gratidão. Um beijo, gente. Um beijo. Se vê aqui a próxima semana no podcast Viva para Se Amar. Eu espero você.